Graça e paz, igreja. Sei que tu és fiel a mim. Amém? Você crê na fidelidade do nosso Deus? Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem estado constantemente conosco, nos dando vitória em todos os momentos. Agradeço à igreja, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E todos possam estar preparados para receber mais uma porção da palavra do Senhor nessa noite. Amém? E o título da mensagem de hoje não é um dos mais agradáveis que os irmãos gostam de ouvir, mas que precisamos falar. Amém, irmãos? Sofrendo pelas motivações certas. Ninguém gosta de sofrer, né, irmãos? Nós temos aqui, o Senhor tocou no meu coração para estar falando um pouco sobre esse tema aqui. Sofrendo pelas motivações certas. O sofrimento faz parte da vida. Independente de quem seja, da sua classe social, um dia alguma coisa vai te fazer sofrer. O problema é que na maioria das vezes sofremos sem necessidade. Às vezes sofremos sem necessidade alguma. Nós procuramos o sofrimento. Então, com essa mensagem, vamos aprender que não estamos livres do sofrimento, mas devemos sofrer pelas motivações certas. Amém? Alguém aqui já sofreu alguma coisa, de alguma maneira? Eu creio que todos, né, irmãos? Ninguém está isento. Todos nós estamos sujeitos a passar por algum tipo de tribulação, algum tipo de aflição, algum sofrimento nas nossas vidas, que nós somos seres humanos. E quando estivermos aqui, essa vida não será tão fácil. Não será fácil como nós queríamos que fosse, mas graças a Deus que Ele está conosco para nos dar vitória em todos os momentos. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do verso 36 até o verso 46. Inicialmente, Mateus capítulo 26, do versículo 36 até o 46. Como eu falei no título da mensagem, sofrendo pelas motivações certas. O primeiro tópico que eu quero tratar com os irmãos aqui, irmãos, é que existem sofrimentos que são inevitáveis. Alguns sofrimentos que você tem como evitar, tem como você se livrar deles, mas existem alguns que são inevitáveis. O primeiro que eu quero mostrar para vocês aqui é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Esse momento aqui da vida de Jesus, depois que ele participou ali da ceia, da última ceia com seus discípulos, ele foi lá para o Getsêmani, um lugar de oração, onde ele costumava se reunir com os discípulos para orar. Ele levou ali os seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que sempre estavam com ele em todos os momentos de decisões na vida de Jesus. Esses discípulos estavam com ele ali, Pedro, Tiago e João, então estavam bem próximo de Jesus. E esse momento era um momento crucial, estava encerrando a missão de Jesus aqui na terra. Sabemos que ele veio, ele deixou os seus ensinamentos para todos nós, ele realizou a obra de Deus, aqui na terra, fez a vontade de Deus, ele curou o enfermo, ele fez o cego enxergar, ele curou aquele que estava aleijado, curou o leproso, muitos outros milagres ele fez aqui. Ele deixou a mensagem do Evangelho, a chegada a vós, o reino dos céus. Esse momento era um momento crucial aí do seu ministério. Ele estava sofrendo muito, estava com uma tristeza muito grande. Jesus, eu creio que foi o homem que mais sofreu na face da terra. Com certeza foi quem mais sofreu
inevitáveis, que vai ter que passar, vai ter que acontecer, não tem como escapar. E o momento de Jesus, ele estava passando por esse sofrimento aqui. Ele fala: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. A palavra nos fala, irmãos, que ele sofria tanto que escorria suor de sangue, gotas de sangue ali, de tanto sofrimento que ele estava passando, porque sobre os seus ombros estava o pecado de toda a humanidade. A palavra nos fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si o pecado de todos nós, todo o pecado da humanidade, independente do tipo de pecado, porque todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, e Jesus tomou ali nas suas costas todo esse peso do pecado. E vocês pensam que ele queria passar por tudo isso, irmãos? Ele sabia de tudo que ele ia passar, todo o sofrimento, e ele queria que Deus encontrasse uma outra maneira para que ele não passasse por todo esse sofrimento. Se tivesse um outro jeito, Jesus não teria morrido na cruz, ele não teria suportado todo aquele sofrimento que ele suportou ali na cruz, mas não havia uma outra maneira. E aqui ele fala, no verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é a verdadeira oração, irmãos, a oração conforme a vontade de Deus. Não é aquela oração que você quer alguma coisa, você bate o pé e quer que Deus faça a sua vontade e não a vontade dele. Aqui a vontade de Jesus não era passar por todo esse sofrimento, mas a vontade de Deus é que ele passasse por tudo aquilo, porque era a única maneira que ele tinha para salvar a humanidade. Ele orou: meu Pai, se for possível, se tiver alguma maneira, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, muitas vezes você vai orar, você vai clamar, você vai pedir alguma coisa para Deus e ele não vai te atender, porque existem sofrimentos que são inevitáveis. É algo que você tem que passar, não tem jeito. O povo de Israel teve que passar lá pelo deserto, teve que ser provado no deserto, não teve jeito, não tinha outra maneira, porque Deus precisava disciplinar aquele povo, porque era um povo rebelde, um povo pecador. E às vezes tem situações que você vai ter que passar, não tem como fugir. Continua aqui no verso 40, depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, às vezes quando está tudo bem, você está rodeado de pessoas, rodeado de amigos, as pessoas ficam te bajulando ali perto de você, mas haverá momento na sua vida que você vai se encontrar sozinho. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e você não vai ter ninguém a quem você recorrer. Nesse momento você só vai poder recorrer a Jesus Cristo, amém? Você só vai poder recorrer a Deus, porque você vai estar sozinho ali. Não vai ter nenhum ser humaninho ali do seu lado, mas vai ter Deus para te sustentar, para te dar forças. E nesse momento aqui, Deus estava com Jesus. Ele não podia se livrar daquele sofrimento, mas Deus estava com ele. Os anjos de Deus estavam ali confortando ele naquele momento. Mesmo os discípulos estando longe, estando com sono, estando dormindo, estando preocupados com aquele momento, mas Deus estava confortando Jesus naquela situação. Amém? E ele dá esse aviso aqui, esse conselho para nós: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Era um momento crucial ali, final da missão de Jesus. Ele já havia falado para os discípulos que ele ia morrer e ia ressuscitar, e mesmo assim eles continuavam dormindo. Isso é algo muito sério, eles continuavam com sono profundo, e muitas vezes nós estamos dormindo, irmãos. Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as promessas de Deus, sabemos que Jesus está voltando e estamos dormindo, nós estamos cumprindo a ordem de Jesus.
O que Jesus queria? Que os apóstolos estivessem junto dele, caminhando com ele, orando junto com ele, sentindo as dores dele ali. Mas eles estavam dormindo, e muitas vezes nós estamos dormindo, estamos fazendo a vontade do nosso Deus. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Ou seja, meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a sua vontade. Uma tradução melhor aqui: já que não tem jeito, já que eu tenho que passar por isso, então que a sua vontade seja feita. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor deve ser feita. Amém? Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ele estava sendo entregue. E a partir daquele momento foi quando Judas chegou e deu um beijo em Jesus, e ele já foi capturado pelos soldados e iniciou todo aquele sofrimento. Ele orou 3 vezes para que passasse aquele cálice, e não passou, porque existem sofrimentos que são inevitáveis. Ele orou apenas 3 vezes e sujeitou à vontade de Deus. Às vezes você pode orar 10, 20, 30, 100 vezes. Se não for a vontade de Deus, não vai se cumprir na sua vida. Agora, se for da vontade de Deus, pode ficar tranquilo. Nós temos que orar e ficar em paz, porque se for da vontade de Deus, vai se cumprir. Amém? E dentro dos sofrimentos inevitáveis, irmãos, citei alguns aqui. Sofrimento por causa de uma enfermidade. A enfermidade que você vai no médico, faz os tratamentos, toma os remédios e você é curado. Tudo bem, glórias a Deus por isso, porque Deus usa os médicos também para nos trazer a cura. E a enfermidade que você vai pegar e vai passar o tempo, você vai procurar o médico, vai lutar, vai orar, vai clamar, vai fazer de tudo, e no final vai acabar morrendo, vai morrer. Porque às vezes o propósito de Deus é que você morra. Às vezes o propósito de Deus é que você vai desfrutar da glória dele, que Ele tem preparado para você. A semana passada tivemos a morte do nosso irmão Otávio. Ele foi recebido lá na glória, nos braços do Pai. A missão dele se cumpriu aqui na terra. Então vocês podiam orar, podiam clamar, fazer de tudo, mas era a vontade de Deus que ele fosse recebido na glória. E assim é a nossa vida, irmãos. Às vezes a enfermidade vai ser curada, às vezes a enfermidade vai nos levar à morte. Mas qual é a nossa parte? Orar. Nós temos que orar, temos que clamar, temos que buscar a Deus, mas sempre lembrando da soberania de Deus. Ele está acima de todas as coisas e Ele vai realizar a sua vontade nas nossas vidas, amém? Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. E se for da vontade dEle, Ele vai curar. Pode curar imediatamente, pode demorar um pouquinho, mas Ele vai curar. Agora, se não for da vontade, Ele não vai curar. Mas o importante é que nós tenhamos paz e confiemos em nosso Deus, amém? Outra coisa, um exemplo que eu quero dar para vocês. Hoje falamos de manhã sobre aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, né? Se eu não me engano, ela tinha 12 anos que ela estava sofrendo com aquela hemorragia, até o momento que ela chegou, tocou em Jesus e imediatamente ela foi curada. Já havia gastado dinheiro com vários médicos, gastado tudo que tinha, mas quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. A nossa parte, irmãos, é tocar em Jesus. Tocar em Jesus, que se for da vontade dele, nós seremos curados, o milagre vai acontecer. Amém? Nós também precisamos crer nisso. Outra coisa que às vezes é inevitável. Às vezes, quando nós passamos por uma dificuldade financeira, às vezes você está lá no seu emprego, está lá tranquilo, recebendo o seu salário, aí chega o patrão e fala: ó, a partir de amanhã você está dispensado. Às vezes, você clama a Deus, você ora, o emprego vem rápido. Na outra semana você nem comprou a vida, já está empregado, glórias a Deus por isso. Mas às vezes vai demorar 1 mês, 2, 1 ano, você ali clamando, batalhando, e o emprego não vem. Mas você não deve desistir, continue clamando a Deus, que na hora certa as portas vão se abrir. Nós só não podemos perder a nossa confiança em Deus. Amém, irmãos?
Meus irmãos têm um pouco de paciência hoje, me passaram o horário um pouquinho avançado, não estou nem aí, irmãos, vamos até meia-noite. Amém? Outro ponto que eu quero destacar com vocês. Falei sobre os sofrimentos que são inevitáveis, acho que vamos ter que passar, não tem jeito. Eu quero falar agora sobre sofrimentos que nós mesmos causamos. Tem sofrimentos que não são necessários, mas nós mesmos causamos sofrimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes você causa um sofrimento tremendo por causa do seu orgulho. Às vezes alguém fez alguma coisa contra você, fez um mal contra você, e por causa do seu orgulho você não tem capacidade de perdoar. Você não tem capacidade de se sujeitar à palavra de Deus e manifestar perdão por aquela pessoa. E você fica sofrendo, se torturando, se amargurando, e aquilo se torna como se fosse um câncer que vai destruindo a sua vida. E causa um problema, um sofrimento muito grande que você está causando a você mesmo. Não é mais fácil você chegar e perdoar, falando, você fez um mal, mas eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo. A esposa chegar no marido e falar, você fez um mal contra mim, mas eu perdoo você. Às vezes o marido chegar na mulher, você me tratou mal, tá, mas eu te perdoo. Não ficar guardando mágoa no seu coração. Não é fácil, não vou falar para vocês que é fácil, não é fácil, mas quantos casamentos foram destruídos por falta de perdão? Porque não puderam chegar e dar o braço a torcer. E eu digo, irmãos, eu não estou falando de coisas grandes, né? Às vezes é coisinhas pequenas. Às vezes é coisas pequenas que você guarda no seu coração, não consegue manifestar perdão e a sua vida é destruída. Existem sofrimentos que nós causamos a nós mesmos. Ao invés de procurarmos a reconciliação, nós acabamos esquecendo de liberar perdão e nos destruímos a nós mesmos. Acabamos um relacionamento, às vezes o pai com o filho com o pai, e assim por diante. Destruímos uma família por falta de perdão. Então isso é fundamental, temos que prestar atenção nisso também, irmãos. Outra coisa, dentro dessa parte aqui, sofrimentos que causamos nós mesmos, por causa do pecado. O que a palavra de Deus nos orienta? A palavra nos fala que o pecado tem consequências. Nós temos vários exemplos, desde o começo da história da palavra de Deus, desde o começo da história da humanidade, nós temos vários exemplos de pessoas que pecaram e sofreram as consequências do pecado. Começando lá com Adão, com Eva, foi Caim, e foi Saul, e muitos outros aí, todos sofreram consequências do pecado. Então por que nós continuamos pecando? Nós sabemos que se pecarmos vamos sofrer consequências, vai causar um mal na nossa vida, vamos às vezes ferir alguém que está próximo de cada um de nós. Então por que vamos pecar? Não é mais fácil obedecer à palavra de Deus? Não é mais fácil viver uma vida de santificação? A palavra nos fala, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Irmãos, tem uma música que eu ouvi antigamente que fala assim, o pecado não dói. O pecado não dói, mas toma cuidado com esse tal de pecado. Às vezes tem enfermidades que você não sente a dor, mas quando você vai ver, já tomou conta do seu corpo e você vai morrer. E assim é o pecado. Às vezes você está pecando lá, enquanto você está pecando está tudo bem, está bom, está só alegria, mas depois as consequências virão sobre a sua vida. E há vários tipos de pecado, nós vamos estar enumerando um tipo de pecado aqui, existem vários tipos de pecado. Então só você que sabe o local que você está, onde você está pisando. Se você está caminhando entre espinhos, você que sabe da sua vida, e Deus que sabe também. Então a palavra nos fala claramente aqui, sofremos por causa do pecado, porque todo pecado gera consequências. E às vezes, irmãos, algo mais sério ainda, sofremos sem motivo algum. Às vezes não tem nada para você sofrer e você fica sofrendo. Você acorda de manhã e fala, nossa, eu estou com uma tristeza, nossa, eu estou mal, e começa até a chorar. É algo muito sério, começa a chorar lá, aí fala, o que você tem? Ah, não sei o que eu tenho não. Irmãos, isso é algo muito sério, irmãos. Sofremos às vezes sem necessidade alguma, e eu falo isso porque eu já vi muita gente sofrendo dessa maneira. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quando você amanhecer assim, com essa vontade de sofrer, com essa sofrência toda, comece a louvar a Deus, coloca um hino de louvor, comece a louvar, comece a glorificar, exaltar o nome do Senhor e deixe esse sofrimento para lá, irmãos.
Vamos glorificar a Deus, independente da situação, vamos glorificar a Deus e vamos passar por esse momento difícil da nossa vida, porque se você deixar, esse sofrimento te leva para a depressão, te leva para a destruição. Então temos que tomar muito cuidado com a nossa vida. A palavra nos fala que nós devemos andar nesse mundo não como necios, não como tolos, nós precisamos ser sábios. Temos que entender qual era a vontade do Senhor para as nossas vidas. É a palavra de Deus que está nos advertindo. Agora tem um outro ponto que eu destaquei aqui, o terceiro ponto. Existem sofrimentos que são por uma causa nobre. Amém? Tem pessoas que estão sofrendo aí, mas porque é necessário sofrer, é uma causa nobre. Um exemplo que temos aqui é o sofrimento por causa do Evangelho. Os apóstolos de Jesus, eles começavam a pregar o Evangelho, pregar a palavra, um exemplo aqui Pedro e João. Aí levaram ele num lugar, deram várias chibatadas, chicotearam, deixaram ele sangrando lá, sofrendo. E eles saíram felizes porque estava sofrendo, porque estava pregando a palavra de Deus. Amém? Temos o exemplo de Paulo e Silas. Estavam lá amarrados no tronco, tomando várias chibatadas, e estavam cantando um hino, glorificando a Deus, louvando ao Senhor. E houve um terremoto tremendo ali, e o milagre aconteceu. Porque eles estavam felizes, porque eles estavam sofrendo por amor a Jesus Cristo, sofrendo por amor ao Evangelho. Aí você fala, mas isso era lá no passado, isso é algo bem distante, lá há 2000 anos atrás. Eu digo que isso não é verdade, irmãos. Hoje tem gente sofrendo por causa do Evangelho, igrejas sendo destruídas, cristãos sendo arrastados pelas ruas, cristãos ainda sendo queimados vivos por causa do Evangelho, cristãos crucificados por causa do Evangelho de Jesus Cristo, nos dias de hoje. E isso não é novidade. Se você procurar os noticiários, as notícias de missões mundiais, se você ver o que acontece por aí, as notícias lá fora, nos outros países, vocês vão ver o sofrimento que o povo de Deus está passando. E às vezes nós estamos aqui sofrendo por nada. Então é algo muito sério, irmãos, muito sério. Eu quero dar alguns exemplos aqui, o que a palavra nos orienta acerca desse sofrimento, esse sofrimento por uma causa nobre. É 1 Pedro, capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Amém? Vamos ler primeiramente o versículo 1 e 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Ele sofreu no seu corpo, ele rompeu com o pecado, ele venceu o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? O sofrimento de Jesus foi para destruir o pecado e fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a humanidade fosse salva por Ele. Amém? E agora do verso 12 até o verso 19, se nos diz a palavra do Senhor: sofrendo por ser de Cristo, por pertencer a Cristo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Irmãos, às vezes vem a provação, vem esse fogo tremendo, como diz aqui a palavra, você fala: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou te servindo, eu estou te adorando, eu leio a palavra, eu oro, eu vou na igreja, eu canto, eu faço de tudo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo tudo isso? Mas é porque Deus está provando a sua fé, para ver se você realmente é aprovado. Porque só aquele que for aprovado receberá a coroa da vida, que Ele tem preparado para aqueles que creem. Amém? E assim a palavra nos fala: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Porque para nós parece ser estranho, mas para o nosso Deus é normal. Ele quer ver até onde você consegue chegar. Verso 13: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo,
para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém, irmãos? Nós que participamos do sofrimento de Cristo, nós que pregamos a palavra de Deus, naquele grande dia, quando a glória do Senhor for revelada, nós vamos nos alegrar muito na presença do nosso Deus. Verso 14: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Se você está sofrendo, não sofra porque você deu motivo, porque você fez alguma coisa errada, você cometeu algum pecado, ou você se intrometeu em negócios alheios, se intrometeu com a vida dos outros, e agora está sofrendo. Precisamos sofrer pela motivação certa, como diz o título da mensagem, sofrendo pelas motivações certas. E continuando aqui, verso 16: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se você está sofrendo como um cristão, como servo de Deus, se as pessoas lá no seu serviço estão te humilhando porque você é um servo de Deus, não se sinta envergonhado. Fala: eu sou servo de Deus mesmo, eu sou um cristão, eu sirvo ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Independente de qualquer situação, você serve a Deus, se alegre por isso, não se envergonhe do nome de Jesus. No verso 16: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se o julgamento vai começar pela igreja, vai começar conosco que somos salvos, redimidos pelo precioso sangue de Jesus, o que vai acontecer com aqueles que não obedecem, aqueles que são rebeldes? Então isso é algo muito sério, irmãos. A vida cristã é muito séria. A vida cristã é maravilhosa, é muito bom servir a Deus, mas temos que servir a Deus com responsabilidade. É isso que Deus espera de nós, amém? E o verso 18: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem, amém? Nós que estamos sofrendo, nós sofremos de acordo com a vontade de Deus, ou estamos sofrendo pelas motivações erradas? Nós estamos procurando esse sofrimento. Então que possamos refletir, irmãos. A vontade de Deus é que sejamos felizes, que vivamos com alegria, que glorifiquemos ao nome do nosso Deus. Essa é a vontade do nosso Deus, que passemos pela prova dando glória a Deus. Então temos que estar atentos a tudo isso. Não deixe que o desânimo, a tristeza, o pecado nos afastem do propósito que Deus tem para cada um de nós, do propósito que Ele tem para a sua igreja. E mesmo que você tenha que passar por uma situação difícil, faça como Jesus. Orem, clame a Deus e fala: Senhor, se for da Tua vontade, eu vou passar por tudo isso, mas não seja como eu quero, seja conforme a Tua vontade, amém? Concluindo, o sofrimento é inevitável. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas precisamos aprender a sofrer pelas motivações certas, parar de ficar sofrendo sem motivos. Precisamos ter a certeza que, independente de tudo que passamos aqui nesta terra, no final a vitória é certa. A vitória está garantida conforme a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Independente de tudo que passamos aqui, irmãos, no final nós vamos poder glorificar a Deus, vamos cantar o hino da vitória lá com o Senhor, naquele grande dia que Ele tem preparado para cada um de nós. E a palavra nos fala que devemos nos alegrar com essa esperança da glória de Deus, amém? Vamos passar para a celebração.